Essa semana o Tim Ferriss fez uma postagem no Instagram dele e, dentre outras coisas que estava escrito naquela postagem, estava sobre você desaprender algumas coisas que você aprendeu na vida. E isso me fez pensar até em muitas coisas que eu mesma tive que desaprender durante aí a minha jornada para me tornar uma pessoa mais feliz e realizada. Há muitas coisas que foram enfiadas na nossa cabeça de tal forma e por tanto tempo que a gente tem dificuldade de identificar o que realmente é útil pra gente, o que realmente está fazendo a nossa vida melhorar e o que não tem cabimento, é ultrapassado, é fruto de puro preconceito, limitado e só nos leva à frustração, procrastinação, ansiedade e medo. E embora minha lista tenha sido bem extensa em respeito ao seu tempo e paciência, eu resolvi trazer só algumas dessas baboseiras que você tem que parar de acreditar agora mesmo, se você quiser que a sua vida melhore. E eu prometo que a gente vai falar sobre as outras em outras oportunidades que teremos aí no futuro. E a primeira que eu trago aqui é: serei feliz se tiver tal coisa. Uma das mentiras mais prejudiciais que a gente conta pra gente mesmo é que a gente só vai ser feliz quando e se a gente conseguir alcançar aquele objetivo. Seja um carro novo, uma casa maior, um emprego melhor, ou até aquela pessoa que a gente está criando ali na nossa própria cabeça e que na verdade nem existe. O problema é que esse pensamento, ele te leva a acreditar que a felicidade é algo que está fora do seu alcance nesse momento. É como quando você está numa viagem e quanto mais você percorre, mais longe o destino fica. Essa mentalidade, ela nunca vai permitir que você seja feliz no momento presente, no agora, e que você seja grato por aquilo que você tem. Isso porque você vai estar sempre perseguindo algo novo e você nunca vai conseguir enxergar aquilo que você tem ali na tua vida naquele momento. Eu já falei muitas vezes aqui sobre o perigo de você viver baseado somente na linha de chegada, sem conseguir enxergar o percurso. Mas veja bem, quando eu falo para você ser grato por aquilo que você tem nesse momento, eu não tô dizendo para você não buscar algo mais. O que eu quero dizer aqui é, se você quer uma laranjada e a vida te dá limões, você não tem que deixar os limões estragarem e ficar sempre triste e infeliz porque você não tem as laranjas. Ah, mas eu queria tanto ter as laranjas. O que eu quero dizer é, aproveite a sua limonada enquanto você busca as suas laranjas. Entendeu? Você usa apenas 10% do seu cérebro. Essa que eu sei que é inusitada, mas peraí que você vai entender. Eu trouxe essa falácia, essa crença aqui porque ela tá muito ligada a uma outra crença que prejudica muitas pessoas, que é aquela crença de que ou você nasceu com talento para fazer aquilo ou não. Ou seja, se você não tem talento para fazer uma determinada coisa, nem adianta você tentar fazer, você não vai conseguir aprender aquilo ali porque você não nasceu com aquela capacidade mental de fazer aquilo ali. Essas duas crenças, eu acho que elas estão ligadas porque elas falam sobre a sua capacidade cerebral. Então, se você consegue desbancar a primeira crença, que é a de que você só usa 10% do seu cérebro e que aquilo ali é definido, você também consegue desbancar a segunda, que é se você nasceu sem aquele talento, você não vai aprender a fazer aquela tal coisa. Explicando aqui. Durante muitos anos, as pessoas acreditaram que a gente só usava 10% da nossa capacidade cerebral. E, na verdade, isso se dá porque a gente ainda não sabe como usar toda a nossa inteligência. No entanto, isso não significa que a gente só use 10% do nosso cérebro. Na realidade, a gente usa o nosso cérebro todo, só que não ao mesmo tempo. Por exemplo, se você está lendo um livro, a parte do seu cérebro responsável pelo processamento da linguagem está ativa. No entanto, a parte do seu cérebro responsável pela sua função motora não está ativa aí a 100% da sua capacidade. Por isso, embora seja possível, não é tão fácil você ler uma mensagem e andar ao mesmo tempo. Então, isso não significa que você só usa 10% do seu cérebro, só significa que você usa partes diferentes do seu cérebro em momentos diferentes. É claro que isso é uma má notícia, né, para aquele pessoal que acredita que pode ficar gênio da noite pro dia. A boa notícia, porém, é que o trabalho duro ainda funciona. Há muitas razões para acreditar que você pode sim desenvolver melhor a sua capacidade intelectual quando você começa a se dedicar a atividades mentais mais desafiadoras, como, por exemplo, aprender uma língua estrangeira, escrever e até aprender a tocar um instrumento musical. Tem até um site que eu super recomendo que você pode encontrar aí respostas
respostas para as suas perguntas, mas num nível mais científico. Eu uso muito esse site para escrever aqui pro canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o Britânica. E quanto a essa crença de que se você não nasceu com aquele talento, você não vai conseguir aprender a fazer tal coisa, eu tenho esse vídeo aqui em que eu falo sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento e como que você pode ter a mentalidade de crescimento, como você pode desenvolver essa mentalidade. Eu vou deixar nos cards e na descrição. A outra crença ou falácia que você tem que desaprender agora mesmo, se você quiser melhorar a sua vida, é a ideia de que a prática leva à perfeição. A prática definitivamente te ajuda a melhorar as suas habilidades e se tornar mais proficiente naquilo que você está fazendo. No entanto, é muito importante você ter em mente de que ninguém pode se tornar perfeito em nada, até porque a perfeição é algo muito subjetivo e não existe. O que é perfeito para uma pessoa pode não ser para outra. E o que é perfeito para você hoje, agora, amanhã pode já não ser mais. Gente, tem um monte de gente frustrada porque não consegue nem começar o projeto da vida delas, o projeto que elas tanto queriam começar, porque elas acham que não tem tudo para que aquele projeto seja perfeito. A prática e o volume de trabalho, o esforço e a dedicação que você coloca em alguma coisa vai te ajudar a melhorar a qualidade daquilo que você está fazendo. Por isso que a prática é tão importante. Mas a perfeição é uma ilusão. Um exemplo disso é a ideia de um corpo perfeito ou um corpo bonito, simplesmente. Se eu colocar aqui os corpos que eu considero bonitos, eu tenho certeza que muita gente não vai concordar comigo. E muitos dos corpos que muita gente acha lindos, eu não consigo achar bonito. Então, amiguinho, da próxima vez que você se sentir frustrado porque você não consegue atingir a tal perfeição, ou quando você estiver travado sem conseguir nem começar algo porque você não tem tudo perfeito, lembre-se que perfeição não existe. E não importa o quanto de prática você tenha. Então, a partir de agora, se dedique a melhorar a cada dia, seja lá o que for que você esteja fazendo, e fique muito feliz a cada passo dado. Quando você não estiver colocando toda essa pressão em cima de si mesmo para ser perfeito, você vai conseguir avançar muito mais na vida e aproveitar muito mais aquilo que você já conquistou. E um intervalo aqui rapidinho para te falar que as inscrições para minha mentoria Realiza o que Importa já vão ser abertas em breve. A página para mentoria já está lá no meu site. E como eu tenho dito, a ideia inicial era de fazer um curso, mas eu decidi fazer uma mentoria porque eu quero dar um pouco mais de suporte para as pessoas, principalmente para essa primeira turma. E essa mentoria, ela terá o foco de colocar você ali no caminho certo para você conseguir aquilo que você quer, aquilo que é importante para você, sem você ficar perdendo tempo e energia com aquilo que não importa. Você vai aprender a identificar o que é importante para você, porque muita gente não sabe, a transformar isso em metas claras e planejamento descomplicado, sem frescura, para pegar essas metas, colocar no seu dia a dia e realmente fazer acontecer. A primeira turma será aberta em breve, terá vagas limitadas, então acesse o link que eu deixei na descrição para deixar teu nome na lista VIP. E também teremos lives aos domingos às 5 horas no horário de Brasília, 5 horas da tarde no horário de Brasília. Então nessas lives eu vou toda semana trazer um tema que veio à tona durante aquela semana e que vai te dar motivação, inspiração pra gente definir o tom que a gente quer para a próxima semana, né? A semana que tá por vir. E também eu te convido para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo. E vamos voltar pro vídeo. A grama é mais verde na casa do vizinho. Você já se pegou olhando para a vida de outra pessoa e achando que aquela pessoa tem uma vida muito melhor do que você, que ela não tem os problemas que você tem, que tudo na vida dela é muito melhor do que na sua? Eu mesma sempre falo da importância de você usar outras pessoas como inspiração para que você busque os seus objetivos, a vida que você quer. Porém, às vezes, a gente se pega alimentando a crença de que a grama do vizinho é mais verde, ou seja, a gente tende a acreditar que aquela outra pessoa, ela tem tudo na vida dela melhor do que na nossa. E principalmente quando a gente está passando por dificuldades, a gente tende a achar que as outras pessoas, a vida das outras pessoas é mais fácil do que a nossa, que elas têm mais sorte do que a gente, que elas não têm problemas. Mas na verdade,
Todo mundo tem seus problemas e seus desafios. Gente, só porque a vida da outra pessoa parece melhor na superfície, não quer dizer que ela não tenha as suas lutas. E é muito importante a gente perceber e a gente entender que cada pessoa encara as suas dificuldades e os seus problemas de maneira diferente. Então, às vezes, o que pra gente é uma besteira, uma coisa boba, pra aquela outra pessoa tá gerando muito sofrimento. Eu mesma, no passado, eu tinha esse hábito de achar que a vida de todo mundo era mais fácil, que só a minha que era tão difícil. Até porque minha vida era uma bosta, né? E demorou muito até eu me tornar uma pessoa mais empática e entender que tá todo mundo aqui nesse bolo, tá todo mundo nessa vida aí, sem um manual de instruções, tentando fazer o seu melhor. E que às vezes o seu melhor não é o bastante para que você tenha uma vida melhor, pelo menos não naquele momento. Assim dito, todos nós estamos aqui nesse mundo vivendo. Alguns cuidando mais da sua grama para que os vizinhos achem a sua grama mais bonita, outros cuidando mais do interior da sua casa e outros sem poder nem cuidar de nada. E a última crença, pelo menos aqui desse vídeo, né, que eu trouxe, eu deixei a melhor pro final, que é: a vida não te dá escolhas. Eu costumo dizer, e às vezes eu sei que algumas pessoas ficam até irritadas com isso, mas eu costumo dizer isso, que você sempre tem escolhas. O que passa são alguns pontos, né? Às vezes a gente não consegue sair da própria caixa e enxergar a nossa própria realidade com uma perspectiva mais clara, mais limpa. A gente não consegue enxergar nem o que a gente tem nas mãos para trabalhar ali naquela situação. A outra coisa é que muitos de nós somos muito como crianças mimadas, sabe? A gente quer tudo. A gente não quer ter que fazer escolhas. A gente não quer ter que passar por aquela situação de ou eu passo por isso, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Eu não posso ter os dois. Muitos problemas em relacionamentos ocorrem exatamente por isso, por você querer ter as duas coisas, ao mesmo tempo você não querer fazer as escolhas. Quando esse é o caso, é muito comum a pessoa dizer que ela não teve escolha, para não ter que encarar a situação e fazer a tal escolha difícil. E a última questão aqui é que muitas vezes essas escolhas envolvem ou prazer momentâneo, que seria uma ação mais fácil e a curto prazo, de prazer a curto prazo, e o ganho futuro, muito mais alinhado com as nossas metas maiores de vida, mas que envolve uma ação mais difícil e desconfortável. Quando você avalia tudo isso que eu acabei de falar, fica mais fácil de você entender que sim, você tem escolhas, mas é que nem sempre você gosta de ter que fazer essas escolhas. Essas coisas que eu mencionei aqui nesse vídeo, é muito importante você entender que você precisa desaprender essas coisas, e isso é um processo que vai levar tempo, mas você precisa desaprender essas coisas para que você possa aprender coisas mais úteis e avançar mais na vida e melhorar a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like aí, porque isso me ajuda a manter esse conteúdo para você. Se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo e muito obrigada. E por hoje é isso. Bye!